Olá, meus alunos queridos, vamos para mais uma aula de história, hoje número 7, e vamos falar sobre os povos egípcios. Nós já podemos ver aí que foram povos, né, já que dominavam a escrita, que tinham um modelo de escrita próprio. Nós temos aí na outra imagem, né, um rio lá no fundo, e o desenvolvimento desses povos às margens desse rio. Nós vamos aprender um pouco sobre esses povos na aula de hoje. Então, o Egito Antigo ele vai se formar, né, localizado, né, como melhor dizendo, na porção nordeste do continente africano, na região denominada África Mediterrânea. Então, nós vamos ver que foram uns povos que se desenvolveram à margem de um rio, que é o Rio Nilo, como podemos observar na imagem aí. E a localização geográfica deles entre esses desertos vai se tornar também um ponto de defesa deles, né? Porque eles se desenvolveram aí durante muito tempo, né? Sem ser invadidos por povos que também viviam, né, em outras regiões, como nós estamos vendo aí na Europa, no Oriente Médio, na Península Arábica, e eles foram se desenvolvendo nesse território aí de forma, né, mais isolada, e a própria geografia em si favoreceu com que eles vivessem um bom tempo, né, sem serem invadidos por outros povos. E esses relatos desses outros povos que também viveram em regiões, né, próximas em outros territórios, a interligação deles, seja pelo comércio, também ajudou a contar a história desses povos aí, né, que chegou ao seu domínio, que foram dominados por fim aí pelos romanos, né, depois de muito desenvolvimento de muito conhecimento gerado dentro do território, né, do Egito nesse período da Antiguidade. Nós temos aí duas imagens marcantes do Egito da Antiguidade. Nós estamos vendo as pirâmides, né, que foram construções monumentais, construídas por esses povos, um mistério até o mundo de hoje, né, sem tecnologia nenhuma assim avançada, mas conseguiram colocar esses blocos de pedras aí e formar esses grandes monumentos que serviram de túmulos, né, para os governantes do Egito, que eram os faraós. Na segunda imagem, nós estamos vendo uma forma de escrita que eles também desenvolveram, que é a hieroglífica. Esses locais, como estava falando aí, das pirâmides, né, na sua localização, ainda permanece lá, pode ser visitado por várias pessoas, por todas as pessoas, né, do mundo inteiro que fazem de lá um ponto turístico. E apesar das batalhas que ocorreram no local, né, por disputas territoriais, elas permanecem lá até os dias. Nós podemos ver que a história do Egito Antigo divide-se em três principais períodos, que é o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. No Antigo Império, nós vamos ver que se caracteriza pela construção, né, das grandes pirâmides. Essas obras, como já falei, são obras monumentais, né, e uma das principais dela foi a construção das pirâmides de Quéops, Quefren e Miquerinos, construídos nas proximidades da cidade de Mênfis, que, né, na época, né, foi uma das capitais desse grande império que se formou. Nós vamos ver também que esse governo ele era composto, né, de várias hierarquias aí de poderes para se controlar, né, todo o trajeto econômico, né, do território que se expandia, né, com as grandes conquistas que eram, né, que acabavam, né, acontecendo com esses povos, né, egípcios. As conquistas iam anexando terra e tornando o império cada vez mais poderoso. Lá ainda no Antigo Império, né, nós podemos citar aqui que houve ainda um enfraquecimento, aí, vamos dizer assim, do poder do faraó, que grandes proprietários de terra e os chefes dos diversos nomos não aceitaram a situação de
dominação deles e situação que eles vinham passando, né, econômicas, e aí procuraram diminuir o poder do faraó. Então geraram disputas internas que acabou por enfraquecer o poder político desse estado, né, tão poderoso aí. E no Médio Império, nós vamos ver que os faraós eles passam a reconquistar novamente esse poder, né? E antes estavam se enfraquecendo. E a capital nesse momento aí passou a ser Tebas. Nesse período de conquista territoriais, né, trouxeram prosperidade econômica, algumas agitações internas, voltaria até a enfraquecer o império, mas eles, né, o que possibilitou, né, nessas disputas internas aí, por volta de 1750 a.C., a invasão dos povos hicsos na região. Esses eram povos nômades de origem asiática, que permaneceram no Egito 170 anos, né, nesse período aí. O período aí do Novo Império ele vai ser marcado pela expulsão dos povos hicsos no território, né, dos egípcios. E aí também marcado por inúmeras conquistas territoriais, ele continua avançando, né, conquistando novos territórios, né, o exército egípcio com todo o poder. E no final, né, ocorreram agitações, né, no final desse novo império aí. Nós vamos ver agitações novamente internas, né, que vão enfraquecer o Estado, e o Egito passa a ser conquistado sucessivamente pelos assírios, persas, gregos e chegam até os romanos. E aí, marcado aí, né, nós temos três, né, grandes nomes aí